Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho da escalação do Atlético que vai enfrentar a equipe do Avaí, mas focar em um setor específico, em três jogadores específicos, né? O Atlético ele vai com meio-campo extremamente ofensivo para enfrentar o Avaí, sem nenhum jogador de mais marcação, sem nenhum jogador de mais sustentação defensiva e com três jogadores de muito talento, três jogadores de muita associação, três jogadores de muita capacidade técnica e entra numa espiral que a gente está vivenciando com o Odair, que as escalações na Arena da Baixada, a partir de um momento, elas se tornaram escalações até excessivamente ofensivas, assim. E eu acho que foi uma maneira que o Odair encontrou de encarar blocos baixos. Porque durante muito tempo ele tentou manter um primeiro volante, ele tentou uma escalação um pouquinho mais equilibrada, só que não era o suficiente para superar os blocos baixos dos times de Série B. Só que não era o bastante para a gente pegar um time completamente fechado e conseguir entrar na defesa desse time completamente fechado. Então, o que, que o Atlético precisou fazer? Botar mais gente ofensiva, botar mais gente para gerar volume, botar mais gente com esse background criativo. Beleza, o meia não tá conseguindo criar, o volante cria. Ou até mesmo o zagueiro cria, porque, por exemplo, o Arthur Dias é um jogador com uma capacidade técnica absurda. Você tem a oportunidade de jogar pelo lado. Então, dos 10 jogadores que o Atlético vai a campo, eu falo que o Aguirre menos, o restante tem capacidade Teramberos um pouquinho também. Então você fala de pelo menos 8 jogadores com capacidade de construir soluções pro Atlético chegar no gol adversário, independente se o adversário estiver naquele bloco baixo ou se o adversário estiver um pouquinho mais avançado, se o adversário tiver numa postura um pouquinho mais ousada. Então a escalação deve ser essa que vocês estão vendo. Meio campo com Dudu, Bruno, Zapelli e Leozinho. Eu acho importante a gente ter um meio campo com essa qualidade. E se vocês quisessem, assim, o meio campo do Atlético poderia até ter mais uma mudança, que seria o João Cruz. Primeiro, na perspectiva do setor. O meio campo é o setor que controla o jogo. O meio campo é o setor que comanda o jogo. E não adianta você comandar o jogo, não adianta você controlar o jogo sem soluções que sejam capazes de encontrar caminhos pra gente chegar no gol adversário. Então, se o Atlético entra com o meio campo de, sei lá, Patrick, Filipinho, Zapelli, Luiz Fernando e Mendonça, esse meio campo dificilmente vai conseguir ser o condutor que ele precisa ser para o time ter um jogo organizado. Esse meio campo já é completamente diferente. Esse meio campo a gente fala de 3 jogadores com a qualidade técnica altíssima e com qualidade de conexão muito alta. Então entra primeiro numa questão. Quando você tem Dudu, quando você tem Bruno Zapelli e quando você tem Leozinho, além das soluções que esses jogadores eles podem encontrar, a gente está falando de jogadores com capacidade de manter a bola com o Atlético. E essa bola ficando com o Atlético naturalmente vai se proteger com a bola. E mais do que isso, o Atlético confortável com a bola vai poder tentar pela direita, tentar pela esquerda, fazer com que esse repertório ele apareça, porque os alas vão ser ativados, o Luiz vai ser ativado, o Viveiros vai ser ativado, porque você tem um processo criativo muito bem administrado, muito bem fornecido, por você ter 3 jogadores com qualidade técnica muito acima da média. Então ter a bola, que já foi um problema pro Atlético e de certa forma é um problema pensando no cenário geral de Série B, quando você tem esses 3 jogadores, não vira um problema tão grande. Quando você tem esses 3 jogadores, não vira um cenário tão desesperador. Muito pelo contrário. Pode ser o cenário que você precisa para fazer com que esse jogo aconteça. E aí você vai ver o perfil de cada um, né? Você tem o Zapelli como organizador, como regista, como jogador do ritmo. E talvez de todos seja o mais importante no sentido do time funcionar a partir do Zapelli. Vai jogar bola longa, o Zapelli define. Vai ter um jogo de mais associação, o Zapelli define. Vamos pela direita, o Zapelli define. Vai pela esquerda, o Zapelli define. Então é muito direcionador do jogo do Atlético e as coisas acontecem muito a partir do critério do Bruno Zapelli. Um jogador que eu acho que todo time precisa ter.
Eu vejo muito o novo posicionamento do Bruno Zapelli como um Bruno Guimarães vem fazendo na seleção, com capacidade de dar esse passe em profundidade, capacidade de chegar mais à frente para encontrar o passe final, mas também sendo muito importante na hora de fazer essa circulação de bola e que essa circulação de bola ela seja eficiente o suficiente para o modo geral. Então, para mim, muito da arrancada do Atlético também parte de um cenário de organização que o Zapelli consegue proporcionar ao time do Atlético e até de adaptação, fazer com que o Atlético se sinta mais confortável na bola longa, na bola curta, sabe? Aí você tem o Dudu. O Dudu é muito dinâmico, né, cara? O Dudu, eu gosto muito das movimentações do Dudu, assim. É sempre muito inteligente, é sempre um segundo à frente da marcação. Ele sabe pra onde ele quer ir, ele sabe aonde ele quer chegar. Então, toques rápidos, dinâmica, movimentação, capacidade de fazer o jogo andar, capacidade de fazer o jogo fluir, sabe? Um jogo que tem ali um cenário de tentar fechar o espaço o tempo inteiro e as movimentações do Dudu vão abrindo espaço, além de ser um jogador com uma chegada à frente muito boa. A gente trouxe os números ontem do Dudu como são diferentes até em comparação com um dos principais meias do campeonato na questão de participação de gol. Então o Dudu ele consegue trazer isso desde muito cedo pro jogo dele. A chegada mais à frente, a capacidade da finalização, a capacidade de botar um companheiro na cara do gol. Eu gosto da versão do Dudu mais perto do gol. Eu acho que essa versão do volante pode até funcionar, mas eu gosto do Dudu mais perto do gol. Eu acho que se você quer ter alguém ali ao lado do Zapelli, pensando em ter mais conexões, ter mais organização de jogo, eu pensaria no João. Acho que o João é um jogador que pode agregar e potencializar esse setor ainda, que é um setor que precisa ser bem coordenado, um setor que precisa ser bem orientado, ser bem organizado. Beleza? Aí a gente vai para Leozinho. E o Leozinho, sempre fica essa questão, né? O Leozinho é camisa 10 ou é ponta? É camisa 10 ou é ponta? E pra mim o Leozinho é camisa 10. Quero deixar isso claro pra vocês. O Leozinho, ele oferece o diferente. Por isso que ele tem que ficar perto da área. O imprevisível, o que ninguém espera. Só que o Leozinho, ele é tão bom tecnicamente, mas ele é tão bom tecnicamente, que a associação dele é muito acima da média. Que a capacidade de troca dele é muito acima da média. É muito acima da média. E eu acho que no final das contas, o Leozinho tem dinâmicas ali de drible com associação, de drible com finalização, sempre no drible, sempre no espaço curto, que permitem ele ser esse cara na faixa central, que é uma faixa com espaço reduzido, mais perto da área, e que tem a capacidade de gerar cenários diferentes. É basicamente isso. Acho que a gente acerta tendo esses três juntos. Acho que faz o time ter mecanismos muito mais claros de como jogar e como se comportar bem, tá? E acho que o Atlético vai precisar muito desses três para ganhar do Avaí e seguir, se Deus quiser, nessa rota até o acesso à Série A, que é a gente sonha. Valeu? Tamo junto, rapaziada.